Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje vamos falar sobre o assunto da semana, a CPI da Covid-19. Uma análise política é o que pretendemos fazer aqui durante o nosso programa de hoje com os nossos entrevistados. Estará por aqui conosco dois senadores da República, o senador Eduardo Girão, do estado do Ceará, e o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul. Senador Luiz Carlos Reis, seja bem-vindo. Prazer muito grande tê-lo conosco aqui no Live News desta semana, tratando sobre essa polêmica da CPI da Covid-19, senador, em plena pandemia, no momento de dificuldades, pessoas morrendo, desemprego, miséria, fome, aí decidem no Senado da República fazer uma CPI que é uma verdadeira politicagem, porque fazer CPI sem apurar o que ocorreu nas prefeituras e nos governos estaduais é um verdadeiro absurdo. Olha o exemplo do Rio de Janeiro, em que o Witzel está afastado do governo por corrupção, por desvio de dinheiro da Covid-19. Santa Catarina, aqui ao lado, está aí o governador Moisés também afastado do cargo. Uma operação forte, firme, lá no estado do Pará, onde, lamentavelmente, um gaúcho médico, Alberto Beltrame, foi pego seu assessor lá com mais de R$800 mil dentro de um isopor na geladeira. Então, é um emaranhado de corrupção e deixar os estados e municípios de fora dessa CPI da Covid-19 é meio estranho. Seja bem-vindo, senador Luiz Carlos Reis. Prazer, Milton. Está sendo hoje oportuno para nós podermos conversar. Noutra oportunidade não foi possível, você me convidou e hoje com muito prazer estou falando com você e todos os seus telespectadores do Live News. Prazer estar na Bandeirantes, de um assunto do momento. Desde a semana passada, o assunto é a CPI do Covid. E o objetivo principal que você fala na questão política, dos colegas senadores, senadoras que assinaram a CPI, era para fazer uma investigação ligada ao governo federal brasileiro, e não na ponta onde o dinheiro chegou, porque quem gastou o dinheiro, o governo Bolsonaro, Milton, liberou no ano passado, não apenas para a saúde, mas para todas as áreas, mais de 800 bilhões de reais que foram repassados a estados, municípios, hospitais, as empresas, enfim, aquele auxílio emergencial foi mais de 800 bilhões de reais. Agora, não é o governo federal que gastou o dinheiro. O que eles estão acusando é a má gestão do recurso. Agora, a má gestão é do governador, do secretário de Estado, ou do próprio prefeito, do secretário do município, que fizeram, como você citou, dois governadores, o caso de Santa Catarina, o Moisés, e o caso também do Witzel, do Rio de Janeiro, em função desse dinheiro que receberam e fizeram mau uso do dinheiro público. A Polícia Federal hoje tem inúmeros casos no Brasil inteiro que está investigando. Por isso, Milton, na semana passada, quando se aceitou, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi bem claro no posicionamento dele. Olha, nós vamos investigar, cumprir a decisão judicial. Ok, cumpra-se a decisão. Agora, foi incorporado agora, na leitura do relatório desta semana, na terça-feira, incluindo também os estados e municípios, porque o próprio senador Girão liderou um movimento para que se incluísse os estados e municípios, e eu assinei também essa proposta do pedido de CPI do senador Girão. Tem que investigar aonde chegou o dinheiro, de que forma foi gasto o dinheiro numa prefeitura, ou de que forma foi gasto num estado, como é o caso agora da incorporação desses dois casos. Agora, um outro ponto importante, Milton, para nós, para os telespectadores terem uma noção. O fato determinado foi a questão, basicamente, os problemas ocorridos em Manaus, Amazonas, por exemplo. Amazonas, Milton, foi liberado mais de 18 bilhões, se eu contar auxílio emergencial, os recursos que foram liberados para o Estado, para os municípios e para os hospitais do Estado do Amazonas. E depois faltou o oxigênio. Eu fiz um pronunciamento, então, um dado concreto, real.
no Fundo Nacional, no Fundo Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, em 31 de dezembro em Manaus, tinha 681 milhões de reais. Sobrou no final do ano, não gastaram. Agora faltou o oxigênio em Manaus. Será que a culpa é do ministro Pazuello, que tinha que comprar oxigênio para o município de Manaus, para o estado do Amazonas? Ou é do presidente Bolsonaro, ou é do governador do estado, do secretário de estado, de um prefeito municipal do estado do Amazonas? No final do ano passado, em 31 de dezembro, tinha 681 milhões no saldo no Fundo Municipal de Saúde e no Fundo Estadual de Saúde. O senador, o que o senhor está colocando aí é muito pertinente e importante para os nossos telespectadores sobre Manaus, o Amazonas. Eu conheço bem. Senador, o senhor acredita que no Amazonas tem um estádio de futebol com mais de R$1 bilhão e sequer tem um time na terceira divisão? Eu conheço o Amazonas, eu morei no norte do Brasil. O Alfredo Nascimento fez uma ponte lá que teve um desvio de recursos fantástica. O Arthur Virgílio, que era prefeito até então, até ontem, lá em Manaus, é só dar uma olhadinha no Gilberto Mestrinho, o Amazonino Mendes, essa turma toda da politicagem no estado do Amazonas. Olha, é uma situação de constrangimento o estado do Amazonas com relação ao que nós estamos vivendo no momento, em pleno século XXI, 2021. Eles não têm saneamento básico, tem regiões lá, senador, que não tem água potável. Pega ali o Maitá, Tabatinga, aquela região toda da Amazônia, é um escândalo o que eles fazem na Amazônia, desviando dinheiro, desviando recursos. Agora que o senhor está colocando sobre esses valores que foram para o Amazonas, é bom lembrar, né, senador, que compraram, pagaram, envolveram uma empresa de vinhos, uma distribuidora de vinhos dentro da Covid-19 lá em Manaus. É um verdadeiro escândalo, Manaus. E nesse caso agora, Milton, será investigado pelo Senado e também pela Polícia Federal, que já está operando nesse sistema em vários estados da federação e seguramente estão em Manaus também. E uma outra coisa importante, Milton, é bom colocar, diz assim, o Brasil é o que mais morre no mundo, né? Aí eu peguei o seguinte, na posição de hoje, no dia 15, no caso, nos Estados Unidos, morrem 1.699 pessoas por milhão. Na Inglaterra, 1.875 pessoas por milhão. Na Itália, 1.893. No Brasil, 1.688. O Brasil é o 11º país. Agora, falo que o Brasil é o que mais morre. Colegas teus da mídia distorcem as coisas. Eu estou dando dados. Na lista que aparecem no ranking dos países que mais morrem, o Brasil é o 11º. Citei aqui 4 países conhecidos: Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Inclusive a Inglaterra vacinou mais do que o Brasil. Estados Unidos vacinou muito mais do que o Brasil. E lá está morrendo gente também. Agora, isso infelizmente alguns meios de comunicação não falam. Isso é a realidade, Milton. Vamos contar, né? E cumprimentar o presidente Bolsonaro, o próprio ministro Pazuello. Agora, as críticas dos meus colegas, senadoras, senadores, que têm feito diretamente a oposição. E aí se junta, logicamente, com o pessoal do Supremo Tribunal Federal. É bem a questão. Basicamente, infelizmente, Milton, o que está em jogo nesse instante é as eleições de 2022. Desde março do ano passado, quando começou a pandemia, Milton, o meu foco tem sido saúde. Sim. O que eu posso ajudar os meus hospitais do meu estado do Rio Grande do Sul, aos médicos, a população em geral, o que a gente pode fazer? E da mesma forma o emprego, meu. São 2 problemas seríssimos que a gente tem se empenhado ao longo do ano passado até o início desse ano, que a gente tem trabalhado focado exatamente isso, né, para que recursos possam vir para os nossos hospitais. Hoje, inclusive, acabei apresentando um hospital em nome da Federação dos Hospitais, da Confederação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Casa de todo o Brasil, 1.824 hospitais. Nós temos 238 no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos trabalhando essa questão. Não se para de trabalhar assuntos que a gente busque recursos e ajudar quem está salvando vidas em todo o nosso país. O agronegócio, que o senhor é um homem, o senhor é um engenheiro agrônomo, um homem que sempre esteve dentro do agronegócio e fazendo um trabalho extraordinário. O agronegócio é que tem que estar dando a sustentabilidade no Brasil nesse momento, porque o que prefeitos e governadores fizeram com tranca tudo, proíbe tudo, fecha tudo, se não é o agronegócio, olha, eu não sei o que teria acontecido com o Brasil, senador Reis. Nós tivemos uma safra recorde,
comandados pela nossa ministra Tereza Cristina, que faz um grande trabalho frente ao Ministério da Agricultura, conduzindo essa pasta por determinação do presidente Bolsonaro. A soja puxa a ponta, o arroz, que nós temos problema sério, você conhece, nós já debatemos no seu programa, na Rádio Bandeirantes, a dificuldade dos arrozeiros. Nós já temos 2 excelentes anos, o soja da mesma forma, o milho da mesma forma, o boi, que nós tínhamos preços muito ruins nos últimos anos, tudo isso se equilibrou nesse instante em função, né, dos preços internacionais. Quer dizer, então é um momento também positivo e esse é o segmento que tem puxado a economia brasileira como um todo. Então, a agricultura, a pecuária, a produção tem levado nas costas o desenvolvimento então, do comércio, da indústria, do serviço, em função desses problemas de lockdown, fecha, abre comércio. Então, é um problema sério que nós enfrentamos e o desemprego é muito grande. Agora, imagina, Milton, aquele auxílio emergencial que veio no ano passado, 65 milhões de brasileiros receberam mais de 300 bilhões de reais. Se não fosse aqueles 600 reais que chegavam na conta dessas famílias, esse pessoal estava assaltando loja, casa, banco, enfim, era um problema seríssimo. E agora vem mais um pouquinho, mais em torno de 250 reais. Então, essas ações todas que se tomou do ano passado para cá e de agora, inclusive, mesmo tentando equilibrar as contas dos governos estaduais, das prefeituras municipais, dos hospitais, enfim, do próprio comércio, indústria, serviço, tudo que está se fazendo do governo federal no sentido de ajudar a economia brasileira. E agora, né, infelizmente, temos essa CPI que vai atrapalhar outras questões. Temos aí uma reforma tributária parada desde o ano passado, uma reforma administrativa parada desde o ano passado, e essas coisas, infelizmente, nesse instante vão parar. Eu não quero fugir da nossa pauta, que é a Covid-19, mas eu quero ficar um pouquinho mais só porque o senhor é um grande lutador, batalhador, para buscar investimentos para o Rio Grande do Sul. Eu tenho observado isso desde o primeiro momento que o senhor pisou aí nos tapetes azuis do Senado, isso fora a sua trajetória na Câmara dos Deputados, né? A JBS, hoje mesmo na Bandeirantes, eu estava tentando um contato com a direção da JBS, veio um investimento muito grande para o Rio Grande do Sul, com uma geração aproximadamente de 3 mil novos postos de trabalho e mais de R$1 bilhão de investimento no setor da agropecuária, né? E eu conversava hoje de tarde com um especialista, ele me dizia, olha, o Japão está muito interessado na carne do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul. Isso é uma notícia boa, né, senador Reis? Sem sombra de dúvida, Milton, o boi, o frango, o Brasil é o maior exportador do mundo, e o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de frango do mundo, do Brasil, né? Então, isso é muito importante, que essas grandes empresas estão hoje nos processos integrados, muito importantes. Isso é o frango, isso é o suíno, né, que o Brasil é o 4º produtor do mundo, o frango, o Brasil é o 1º produtor do mundo. Aí vem o boi, que nós somos o primeiro exportador do mundo. Aí, essas cadeias todas são muito importantes, porque isso estão gerando os empregos. Graças a isso, a situação não está pior no nosso país. Então, esse também é um ponto positivo que a gente ressalta aqui, dos produtores rurais que fazem a sua parte lá no campo, trazendo as riquezas para nossas cidades. Agora, voltando para a CPI da Covid-19, qual é a percepção, com a experiência política que o senhor tem do desfecho dessa CPI? Essa CPI, ela está voltada, aliás, o proponente dessa CPI é um senador que eu acho que não tenho mais condições de entrevistá-lo, porque eu tentei entrevistá-lo 2 vezes e ficou impossível, senador Luiz Carlos Reis. Para o telespectador ter uma ideia, coloquei 4, 5 pautas para o senador Ranolfo Rodrigues, do Amapá, da Rede, e ele só falava no Bolsonaro. E só Bolsonaro. Ele está obcecado pelo Bolsonaro. Ele quer derrubar o Bolsonaro para dentro da República a qualquer preço. Essa CPI, ela vem nesse viés no sentido de detonar com o presidente da República e com o governo neste momento, senador Luiz Carlos Reis? Infelizmente, Milton, o que eu ouço dos meus colegas do Senado, vários colegas senadores, senadoras, têm esse objetivo.
já desde o ano passado, o governador Dória do do estado de São Paulo, Milton, com a questão da briga da vacina entre Fiocruz e Butantan. Quem domina a tecnologia, quem traz primeiro a vacina, quem vacina mais, a bronca era o quê? Era a eleição de 2022, isso já no ano passado. Não é a minha preocupação, Milton. A minha preocupação são as vidas que nós temos que salvar, é os empregos que nós temos que gerar. Eu não faço outra coisa a não ser isso, mas infelizmente não foi o que aconteceu desde o ano passado e agora o foco dessa CPI é achar alguma coisa que possa prejudicar o presidente Bolsonaro. Haja visto que teus colegas, muitos colegas no rádio, na televisão, nos jornais mesmo, mostram o quê? Né? É o que eu falava com teu colega Alexandre Garcia, conterrâneo nosso, um grande jornalista, os caras têm até vergonha de alguns meios de comunicação que eu trabalhei, que parece que é uma TV fúnebre. Aquelas radiozinhas do interior que só falam nota de falecimento, Covid, todo dia, morreu. Pô, vamos comemorar os 12, quase 13 milhões de brasileiros que se salvaram. Vamos cumprimentar os médicos que estão fazendo um trabalho meritório, aos enfermeiros, aos psicólogos, aos fisioterapeutas, enfim, toda essa equipe maravilhosa que faz um trabalho dentro do hospital para salvar vida. Isso a gente até se emociona no momento desse. Mas isso é que tem que ser ressaltado. E não só colocar o negativo, mas infelizmente o que eles querem é isso aí e está trazendo a eleição de 2022. O Brasil vem batendo recorde e os meus colegas da imprensa, acho que estão com outros interesses ou desconhecem a realidade. Sabe qual é a média nos últimos 5 dias de vacinação no Brasil? Está batendo recorde. Está passando de 1.050.000 doses, senador Luiz Carlos Reis, por dia. Em 24 horas o Brasil está batendo recorde. E hoje o Brasil é o 4º país de 200 países em vacinação. E uma coisa, Milton, liberadas 47 milhões de vacinas no dia de ontem e vacinados 31 milhões de brasileiros. Ainda falta 16, que a vacina já está. Inclusive, outra questão que nós já comentamos na Comissão Covid, estamos trabalhando aqui, né, que pegue a vacina e libere, vacine de uma vez, né, e usar as prefeituras, eu vejo prefeituras, sábado já não trabalho mais, domingo não trabalho, isso agora não tem hora, não tem dia, tem vacina, vão vacinar a população, façam isso, entendeu? Então, parece que tudo trava, tudo tranca, sobrando aqui 16 milhões de doses de vacina que já estão nos estados, que já estão nos municípios, Milton. E a pessoa tem que trabalhar, não vou dizer 24 horas por dia, mas tem que botar uma equipe direta, porque tem recursos para isso, não está faltando recursos. Hoje nós discutindo com os hospitais filantrópicos, fazendo uma demanda para os hospitais do Brasil inteiro, o que eles estão fazendo. O pessoal faz do que pode em cima desse processo, mas infelizmente tem gente que joga contra o Brasil, pensando nas eleições. Então, vacina sim, CPI... e amanhã, Milton, nós temos um grande debate. Veja, um outro detalhe importante. Sim. Nós temos os laboratórios de medicamentos veterinários, 4 grandes laboratórios, que amanhã nós vamos ter um debate para que eles possam também produzir né, a vacina humana. É o mesmo princípio da vacina da fitose. Então, amanhã nós vamos estar com o Butantan, com o Fiocruz, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, a Anvisa, discutindo com 4 grandes laboratórios para ver se a gente consegue incorporá-los também no processo produtivo de vacina. Aí nós agilizaríamos a produção, né, que já tem recurso suficiente do governo federal para comprar as vacinas. Atrasa porque as empresas atrasam, dá problema com a entrega, porque não é problema do Brasil. Pega a União Europeia, por exemplo, a AstraZeneca, que é uma empresa europeia, atrasou em 70 milhões de doses. Aqui no dia 1º de abril, a União Europeia criticava que atrasaram em muito as metas que eles tinham na Europa, que é primeiro mundo, Milton. Então veja que isso não acontece só no Brasil, isso é no mundo inteiro, o processo que acontece, porque nesse momento é um insumo que todo mundo está atrás dele, todo mundo, não é o Brasil, é todo mundo que está atrás do processo, mas nós estamos todos os dias trabalhando, procurando soluções, saídas para nós enfrentarmos essa crise e resolvermos o problema das vacinas. E um tema que você me tocou, que eu vou falar com aqueles 2 médicos, em cima também do tratamento precoce, Milton. Infelizmente, alguns também estão criticando o tratamento precoce, que salva vidas e ajuda a resolver os problemas. Senador, eu quero voltar para essa questão da CPI, desse movimento de bastidores político. A CPI, senador, vai convocar o Mandetta para ele explicar por que ele mandava as pessoas para casa ou receitava dipirona e paracetamol. Vai para casa. Se você sentir falta de ar, você procura uma unidade de saúde. Mandetta vai ser chamado nessa CPI ou ela não tem esse viés aí? Milton, eu me escalei para essa CPI. São 18 membros, 7
7 suplentes e 11 titulares, e eu me escalei para estar junto nesse processo, para a gente poder fazer esse tipo de questionamento, né? Porque é importante a gente trazer essas informações que eu estou trazendo aqui. Aqui não é política, meu, aqui são dados. Eu estou falando na Organização Mundial de Saúde, que criticou que a Europa não conseguiu cumprir as metas do primeiro trimestre desse ano. É a Europa, estou falando da Europa. Quando eu falo em número de mortes por milhão, eu estou falando que são dados do mundo, não estou falando do Brasil. O número do vacinou 30 milhões, são dados que são reais hoje. Então, esses debates todos nós precisamos trazer, né, aqui no debate na CPI, mas, infelizmente, você vai conversar com o Girão agora também, o que eu estou sentindo é que tem uma segunda intenção. A intenção é pegar o Bolsonaro e desmoralizar o governo Bolsonaro, quando não é o nosso foco nesse momento, era somarmos forças. Aqui no Senado temos a comissão Covid, que é o senador Confúcio, que é o presidente dessa comissão. Todos os dias nós estamos debatendo temas importantes. Se tem agora o caso das vacinas. Como é que nós não podemos usar esses laboratórios? São 4 mega laboratórios que podem fabricar 200 milhões de doses de vacina ligeiro, entendeu? Então nós estamos trabalhando nesse foco, o que fazer para resolvermos esse impasse. O Confúcio que o senhor fala é o médico que foi governador de Rondônia? Foi governador, sim. Confúcio Moura, né, que foi governador e hoje é senador pelo estado de Rondônia. Uhum. A situação da CPI, eu acho que tem que ser... Eu sou a favor de CPI, mas uma CPI ampla, que pegue os estados e municípios, mas não nesse momento, né, senador? Nesse momento o senhor vai estar desperdiçando energia, né, para se defender, ou melhor, para apresentar argumentos dentro dessa CPI, enquanto isso, do lado de fora, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão passando fome e morrendo. Eu tenho feito campanha aqui e tenho me deslocado para a periferia, senador, com dezenas de cestas básicas que as pessoas estão doando. Eu, pessoalmente, estou distribuindo. E vou deixar mais claro aqui na televisão, porque no rádio já falei 10 vezes. Eu não sou candidato a nada e não quero entrar na política. Eu quero ajudar as pessoas que estão passando dificuldades neste momento. E esse era o momento para o Senado da República, Câmara dos Deputados, enfim, governo federal, judiciário, todos unidos. Mas a conta só vai para a iniciativa privada, senador Luiz Carlos Reis. E eu não sei onde é que nós vamos parar com essa politicagem, já voltada para 2022, eleições em 2022. Infelizmente, Milton, é isso que está ocorrendo. Esperamos que a sociedade entenda, né, as pessoas de bem entendam essa questão e não se deixem levar por falsas ilusões, né, em cima de coisas. Você é um jornalista experiente, Milton, muitos anos de atividade. O que você está ouvindo falar de corrupção no Banco do Brasil, na Caixa Federal, no BNDES, na Petrobras, nos fundos de pensão, nas empreiteiras? Você não está ouvindo falar, ok, e o Brasil está andando para frente, as coisas estão andando, a corrupção que tínhamos ontem, eu passei pelo governo do PSDB, pelo governo do PT, 14 anos, 4 anos pelo PSDB, 2 anos pelo PMDB, e não vejo o que eu estou vendo em 2 anos, o que aconteceu em 20 anos passados. Ok, mas infelizmente não é assim que meus colegas estão pensando nesse instante. Senador, eu sei que o senhor tem compromisso, já vou liberá-lo aí em seguida, mas em termos de política, dentro do processo da pandemia, né? Eu já busquei algumas informações, parece que nós não teremos esse ano, mais uma vez, um dos maiores eventos da América do Sul, que é a Expo Inter. O próprio presidente da Farsul me disse, olha, praticamente impossível, nós estamos no mês de abril, mas é praticamente difícil que consigamos fazer essa exposição presencial. Eu sei que o senhor está trabalhando firme, forte com relação às vacinas, mas algo que poderia colaborar também e que tem muita gente que diz assim, mas não tem estudo conclusivo. Tudo bem, não tem estudo conclusivo, mas tem evidências que são os tratamentos precoces. E vários municípios que adotaram, e várias pessoas que fizeram, e vários médicos e pacientes que em comum acordo usaram o kit, tem resultado positivo, evidências positivas. Como é que o senhor está trabalhando isso, senador?
Da mesma forma, Milton, nós focamos as vacinas, focamos recursos para os leitos de UTI dos hospitais que nós estamos trabalhando, aqueles kits de intubação que nós conseguimos também, que é muito importante, falta aqueles kits de intubação, e agora eu vou também entrar junto nesse processo, o tratamento precoce. Acho que os dois têm que se somar, vacina por um lado e o tratamento precoce por outro lado. Fazermos as pessoas, os médicos, especialistas que conhecem esse assunto, que também possam opinar, entendeu? Em cima das pesquisas que já estão ocorrendo nesse instante no país, várias pesquisas que existem hoje, eu conversava com o ministro Queiroga ontem à noite, nós podemos incentivar as pesquisas e buscarmos estes resultados positivos. Você me citou aqueles 2 médicos, ainda não falei, mas vou falar com ele de hoje para amanhã. É importante nós pegarmos estas experiências de pessoas capacitadas, que têm hoje condições de falar sobre o que eles estão fazendo, as pesquisas que existem desses dados. Claro que não é academia, não aprovou. Não aprovou. O meu assessor, Cláudio Santa Catarina, me coloca que até hoje, Milton, há quantos anos nós estamos falando aqui no AIDS, né? Ainda estão em tratamento experimental. AIDS, que há quantos anos o Brasil vem falando em AIDS? Com coquetel, por que eu não posso usar? Por que eu não... Veja, por que eu não posso usar esse tratamento? Se está dando resultado, esse tratamento, ainda esperar pesquisa, quem sabe daqui a 10, 20 anos vai ter pesquisa? Então, vamos fazer aquilo que está dando certo, salvando vidas no nosso país. O senhor ficou bem com o tratamento, com a Covid? O senhor ficou bem? Está bem o senhor, a família, tudo tranquilo aí? Graças a Deus, tomando ivermectina até hoje. Estou fazendo o tratamento com ivermectina, ok? Muito bom. Senador Luiz Carlos Reis. Não abandonei a ivermectina, lá de 15 em 15 dias estou intensificando, fazendo aquele tratamento com ivermectina. Sim. Não me fez mal. Muito obrigado pela participação, pela presença aí conosco. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo, além do combate, nessa trilha aí de combate à pandemia, Covid-19, essa experiência inédita que nós estamos vivendo. O senhor também faz um trabalho extraordinário no sentido de trazer recursos e resgatar a economia do Rio Grande do Sul. Isso é importante. Muito obrigado, senador Luiz Carlos Reis. Um abraço a você, Milton, todos os telespectadores do Live News. Foi um prazer conversar com você e com seus telespectadores. Um abraço. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo. Luiz Carlos Reis lutando, batalhando, assim como grandes políticos no Brasil. A verdade é essa, né? A maioria não está nem aí para o que está acontecendo. Mas tem uma minoria, ao estilo do Luiz Carlos Reis, como o Eduardo Girão, que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui no programa, são senadores da República que realmente fazem um trabalho firme, forte, como na Câmara dos Deputados, o deputado Ubiratã Sanderson, da Polícia Federal. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com o Live News. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.